Amém, glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus, agradecemos a Ele por estarmos mais um domingo na presença dEle. Sempre agradecidos, congratulados, cheios de paz, de fé, de esperança, de harmonia e de prosperidade, por saber que Ele cuida de nós. Mais um domingo, mais um dia de uma semana que passou, o primeiro dia, e Deus, Ele já estendeu as suas mãos em prova de que está cuidando de cada um de nós. Então, a partir de agora, estamos a vivo e a cores para todo o continente do globo terra. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, esse é o nosso objetivo, é levar a palavra de Deus para você, pelo monitor, pela tela de um celular, ao vivo e a cores, contando os feitos, as maravilhas, o quanto Deus é importante para nós e o quanto a gente é dependente dele. 100% o ser humano não é dependente de Deus. Ele não consegue nem respirar sem Deus. Então isso é que impossibilita do ser humano receber as bênçãos do céu, é quando ele acha que pode fazer as coisas só, pelos seus métodos, pela sua agilidade, pelas práticas e o conhecimento. Mas é bom a gente saber que tudo pertence a Deus e somos dependentes dele. Então vamos estar mais uma vez formando essa parceria, nós aqui, você aí, Jesus no meio de nós, aí a gente encontra com a vitória. Vamos orar, apresentar toda a nossa família, apresentar o nosso país, apresentar o estado de Pernambuco e todos os estados, apresentar as cidades, vilas, povoados, as zonas rurais e cada família, para que Deus use de misericórdia com cada um. Vamos de pé e vamos orar. Querido Pai, meu Deus, meu Senhor, em nome do seu Filho amado, que vive e que reina para todo e sempre. Na tua presença, Pai, nós estamos nessa noite, com o mesmo propósito, com a mesma fé, a mesma esperança, de que o Senhor é tudo em todos, e que não somos nada, não seríamos, não iríamos, não falaremos, não estaríamos de pé sem a sua presença. Quero te agradecer, Pai, por uma semana que passamos, por o início de mais uma semana. Quero te agradecer por cada um, os que estão aqui presencial e os que estão ou vão estar pelas redes sociais. Que o Senhor possa estender as mãos. Quero te pedir pelo nosso país, pelas autoridades, pelos governantes, pela área da medicina, da educação, da segurança, pois diz a sua palavra que toda a autoridade é constituída pelo poder que há do Senhor. Então que eles tenham temor a Ti, Pai, e que não façam segundo os seus métodos, as suas vontades e desejos, mas sim que haja um temor a Ti. Eu quero te pedir pelos hospitais, por aqueles que agonizam nos corredores, nos leitos, e aqueles que estão até desenganados da medicina, porque o Senhor é o remédio das nações. Eu quero te pedir pelos presídios, onde milhões, milhares e centenas de pessoas perderam a liberdade de estar pela sociedade cuidando dos seus afazeres do dia a dia. Mas que o Senhor, pela sua misericórdia, o Senhor vai mudar a mente, ressocializar essas vidas, devolver-lhes à sociedade, para que eles testifiquem o poder que o Senhor tem de transformar a vida do mais vil pecador. Eu quero te pedir pelos manicômios, Pai, pois já diz a sua palavra
que nem os loucos errarão o caminho dos céus. Eu quero te pedir pelos da terceira idade, por aqueles que já fizeram a tua obra, já cantaram, já pregaram, já oraram, evangelizaram, e hoje se encontra quase no desprezo, com vontade, ansiedade de ir à tua casa, mas são impossibilitados. Que o Senhor possa dar um abraço na alma deles. Eu quero te pedir pelos senhores, pelas senhoras, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, Pai, para que o mal não seja o veículo de tirar, de abolir o plano que o Senhor tem na vida de cada um, principalmente das crianças, Pai. Eu quero te pedir pelas igrejas, pelos ministros, para que nasça uma responsabilidade de levar a sua palavra sem distorção, como ela é genuína e pura, que não seja usada em igrejas apenas para granjeares, para fins lucrativos, mas como veículo de transmitir a tua palavra. Quero te pedir, meu Deus, para aquele que se encontra detido em casa, sem força para caminhar, que o Senhor possa tocar com o teu Espírito Santo. Quero te pedir, meu Deus, que nesta noite o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor como tributo de gratidão por tudo que o Senhor faz e vai continuar fazendo na vida de cada um, porque contigo está a glória, contigo está o poder. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo e sempre. Glória a Deus. Vamos cantar louvor ao nosso Deus. Deus abençoe a você das redes sociais, você do Kawai, você do canal Boa Gente, você do Facebook, você do Instagram. Deus recheie a sua vida de bênção, a sua família e o seu lar. Vamos cantar louvor ao nosso Deus. Aleluia. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus continue, irmão, abençoando as nossas vidas, nos ajudando, para que nós possamos sempre estar na presença de Deus. Somos gratos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede da gente se reunir aqui mais uma vez, para juntos nós agradecermos ao Senhor por todos os feitos que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos estar na presença dEle como um verdadeiro adorador, adorando o Pai em espírito e em verdade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com os louvores, que você aí da sua casa, você que está no templo, onde você estiver, louve, adore, exalte o nome do Senhor Jesus, porque somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que possamos estar com alegria, com prazer na presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Guia-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim, dá sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Me compraste sobre a cruz, és de em tudo, meu Jesus.
prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce é a minha teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Oh, glória a Deus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei lá para o deserto. Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo dilação. Se Cristo comigo vai, eu
cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo Comigo vai, eu irei, e não terei, com gozo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Aleluia. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não terei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Glória a Deus. Engrandecido é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para o teu
coração. No sangue há poder, sim, há poder, mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos a glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Aleluia. Glória a Jesus. Céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as cidades, a Deus ele sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que doce eu vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Não é necessário a casa que lá hei de ter, no meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riquezas, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que doce eu vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia, Deus. És fiel, glória a Jesus. Oh, glória a Deus.
passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus ele sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gosto eu vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Jesus. Já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Oh, aleluia, Deus. Fiel é o Senhor para conosco, glória a Deus. Que possamos permanecer adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e liga as bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuva pedimos ao Senhor. Manda-lhe chuva constante, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedida ao Senhor. Manda-lhe chuva constante, chuvas do Consolador. Amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedida ao Senhor. Manda-lhe chuva constante, chuvas do Consolador. Seus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos no santo preceptor. Chuva de graça, chuva pedida ao Senhor. Manda-lhe chuva constante, chuvas do Consolador. Glória a Jesus, glória a Deus. Bom é louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus, né? Então que possamos sempre estar na presença do Senhor, alegre, feliz e exaltando o nosso Deus, porque Ele é fiel para conosco. Né? Deus, Ele é um guarda fiel do seu povo, que tem nos ajudado, nos abençoado, para que a gente possa sempre estar alegre e feliz louvando ao Senhor. Sendo grato a eles, irmão, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo, porque o Senhor, Ele é fiel. Que possamos permanecer adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor Jesus, o qual nos chamou para que pudéssemos estar aqui na sua presença. Glória a Deus, sabendo que somente Deus é quem pode fazer isso na vida do seu povo, na vida daquele que confia e acredita no Senhor. Glória a Jesus. No Salmo 37, o 4 e o 5, a palavra do Senhor, ela diz assim: deleita-te também no Senhor. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Glória a Deus. Que cada um de nós possamos nos deleitarmos no Senhor. Glória a Jesus. Que o Senhor, Ele concederá o desejo do nosso coração, segundo a vontade dEle.
porque o Senhor, Ele sabe o que nós somos necessitados. O Senhor sabe da nossa necessidade. Ele sabe do que nós estamos precisando. Então o Senhor, Ele vai conceder conforme a vontade, conforme o que for melhor para cada um de nós. Porque se o Senhor está em nossas vidas, se o Senhor, Ele é o Senhor da vida de cada um de nós, Ele sabe o tamanho da nossa confiança para com Ele. Aleluia! Então Ele concederá o desejo dos nossos corações. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia! A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida, aleluia, ao Senhor. Entrega a tua ansiedade ao Senhor, glória a Jesus. Entrega-te ao Senhor, glória a Deus. Confia nele e Ele tudo fará. Quando nós entregamos ao Senhor, que confiamos que o Senhor é capaz de fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, então o Senhor fará tudo o que Ele apraz ao nosso favor. Glória a Jesus. Porque coisa boa, irmãos, é entregarmos algo quando a gente confia em alguém. E aqui a gente não está entregando a qualquer pessoa. Ele diz: entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele, que tudo Ele fará. Glória a Deus. Só o Senhor é capaz de fazer tudo por cada um de nós. No momento que nós entregamos a Ele a nossa vida, o nosso caminho, glória a Jesus, e confiamos nele, o Senhor fará tudo por nossas vidas. Então que nós permaneçamos confiando, acreditando que o nosso Deus, Ele é grande, que o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele. Então Ele fará tudo que Ele apraz para ver um filho seu abençoado, para ver um filho seu feliz, um filho seu sendo grato. Glória a Jesus. Bom é confiar no Senhor, que possamos estar acreditando na palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, e ela não volta vazia. Glória a Jesus. Ela tem a direção certa, ela tem a pessoa certa para alcançar. Aleluia. Porque a palavra do Senhor nos diz: mesmo que a gente for infiel para com Deus, mas Ele permanece fiel. Glória a Jesus. Jamais a fidelidade de Deus, ela vai ser quebrada. Ele permanece sempre fiel, abençoando e ajudando, livrando e guardando, suprindo as necessidades, salvando, libertando, curando, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Glória a Jesus. Nós mudamos, nós falhamos, mas o nosso Deus, Ele permanece o mesmo, fiel e verdadeiro. Glória a Jesus. Que Deus continue abençoando a gente, para que a gente prossiga nessa caminhada, louvando e exaltando o nome de Jesus, acreditando e confiando nas maravilhas e nos milagres do Senhor para conosco. Amém? Glória a Jesus. Vamos ouvir Juliana adorar o Senhor em nome de Jesus, e a gente permanece feliz, louvando o nome de Jesus, porque quando nós chegamos, eles aqui já estavam para receber a minha e a sua adoração. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira
posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso cantar. Eu acredito que eu não vou encarar. Só porque estás comigo eu posso cantar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso cantar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar me obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, certeza e posso sentir agora. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso cantar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso cantar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso cantar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso cantar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso cantar. Mestre, vem me ajudar. Rei da glória, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não jogo nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta firme em pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que transformar pedras em pães para provar
Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está cuidando de mim, né, irmãos? Também não esquecendo de mandar a paz do Senhor para os irmãos que estão online conosco, né? Maria Silva, glória a Deus. Se eu não estiver enganada, essa Maria Silva é prima da minha mãe, conhecida como Lia. Que Deus continue abençoando toda a sua família e toda a sua vida, em nome de Jesus. Também ali o irmão Cícero José, o irmão Genildo. Que Deus continue abençoando vocês, irmão. Vai orando por nós e nós orando por vocês. E as mãos do Senhor estão estendidas sobre as nossas vidas. Também o evangelista irmão Wilson manda a paz do Senhor para toda a igreja e está pedindo oração a favor da sua tia, que teve um princípio de infarto e está internada na ala vermelha. Vamos ficar de pé, irmão, em nome de Jesus, e vamos apresentar a tia do evangelista irmão Wilson, né, para que o Senhor estenda as mãos e faça segundo a vontade do Senhor na vida da tia dele. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, a vida desta senhora, Pai. Não a conheço, não sei o seu nome, mas o Senhor sabe a situação, o problema que ela está enfrentando, ó Deus. Que as tuas mãos poderosas, as tuas mãos de médico esteja estendida sobre a vida dela, Pai, para que o Senhor faça segundo a tua vontade, o teu querer. O Senhor é os médicos dos médicos, o Senhor opera e não deixa cicatriz. Visita, ó Deus, aquela ala vermelha, onde aquela mulher está, aonde ela se encontra, meu Deus, pois o Senhor é o dono da vida, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos porque cremos nos teus milagres, nas tuas maravilhas, Senhor. E o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, Pai. O poder é seu, a glória é para ti, Senhor. Estende as tuas mãos sobre aquela vida, Deus, porque o Senhor é o Deus de milagre, é o Deus que opera, é o Deus de já. E nós cremos na tua providência, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vocês vão poder sentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Somos gratos, irmãos, por tudo quanto Deus Ele tem feito em nossas vidas. Também mandando a paz do Senhor para a irmã Graça, além em Santa Cruz, a minha filha Joselaine, a minha neta Emanuela, e o meu genro Jadson, a minha filha Janice Toridama e os demais irmãos. Tem uns que aparecem, outros não. Que Deus continue abençoando, ajudando e fortalecendo os irmãos nesta caminhada. Não desista de servir ao Senhor. Não desista da sua fé, mas prossiga servindo ao Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Porque fiel é aquele que nos chamou. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. O pastor. Amém. Glória a Deus. Toda honra, toda glória para Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Que Deus continue abençoando os irmãos internautas. É o que nos deixa felizes de fazer esse trabalho ao vivo. É porque tem vocês do outro lado da telinha, de um monitor, de um celular, que está junto conosco, tanto cultuando a gente, como também orando por esse trabalho. E eu quero fazer um pedido para você. Se você gosta desse trabalho, continue orando. Se você gosta desse trabalho, vai lá no canal Boa Gente JF, se inscreva no canal, para que a gente tenha mais altitude pelo YouTube, para que ele interprete que os conteúdos que estamos colocando ali é importante para vocês. Então se inscreva no canal Boa Gente JF no YouTube, Facebook. Deus abençoe vocês.
estamos também pelo Kawaii, estamos também pelo Instagram. Então você quer esse conteúdo, quer os nossos cultos, você pode ir direto no Facebook, fica lá registrado. Você pode até passar para uma pessoa também, quem sabe, você compartilhando com um amigo seu, uma pessoa, esse culto, Deus toca no coração dele, ele vai se reerguer novamente, se levantar, caminhar para a casa do Senhor. E pelo canal Boa Gente também você pode ir diretamente, dar o seu joinha e se inscrever e também compartilhar para os seus amigos, se inscrever no canal Boa Gente JF. Amém? Então Deus abençoe. Deus abençoe o evangelista Wilson, ali na cidade de Ribeirão, a sua esposa, a diaconisa Patrícia, também os irmãos da Igreja Batista Betel, ali em Ribeirão, que tiveram ontem, desde sexta, não foi? Num evento de encontro de casais aqui na cidade, vinculado à Convenção Batista de Caruaru, e uma porção deles, uma boa parte da caravana esteve lá na minha casa e a gente se confraternizamos, e foi pouco o espaço de tempo que tiveram lá, mas a gente se confraternizou um com o outro, e que Deus venha abençoar todos vocês ali na cidade de Ribeirão, ao pastor Iraquitã, ao outro pastor também, me sai da mente o nome dele, toda a Igreja Batista Betel, todos os irmãos ali em nome de Jesus. Também o pastor Heitor ali na primeira Igreja Batista, no Curado 1, no Curado 4, né? O pastor presidente, também, pastor Alberto, pessoa que eu conheci, gente muito assim, um homem de Deus, com a sua família, que Deus abençoe. Também o sargento Adjaia e sua esposa Valcira, ali na cidade de Itabira. Deus abençoe eles também em nome de Jesus. E os irmãos que não aparecem aí no monitor, na telinha, mas estão conosco, Deus continue abençoando vocês. Nos ajude em oração nesse trabalho. A gente estamos se programando para nas quartas a gente fazer uma live e interagir junto com vocês, mas até aqui não foi possível. A gente se programa e parece que não é o tempo ainda, porque é assim, irmãos, eu costumo sempre dizer para vocês, a gente tudo que fizer quando se trata do reino de Deus, a gente temos que ter uma responsabilidade muito grande, porque primeiro a gente vai trabalhar com o que não é nosso, que a palavra é de Deus. A gente vai estar interligados e ligados com pessoas que também são de Deus. Então a gente não pode pegar uma coisa que é de Deus, um povo que é de Deus, e fazer um monopólio e levar meninice para as pessoas. Eu acho que a igreja do Senhor Jesus, ela merece todo o respeito. Como noiva do Cordeiro, ela merece muito respeito. Então, quando se é entrada de conteúdos, interpretações bíblicas, ministrações, louvores, a gente tem que ter também uma responsabilidade muito grande. Então, eu sou muito cauteloso nesse ponto. Então, não é assim. Eu aprendi que a gente não deve fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus é quem dá a direção. Então eu já anunciei a vocês aqui, e não é de hoje, eu me anunciando a gente entrar, fazer uma live nas quarta-feira, mas até aqui ainda não foi. É assim, eu não tive um martelo ainda batido. É a hora, está no ponto, vamos fazer. Porque a gente sabe da grande responsabilidade que é. Porque do outro lado tem uma pessoa doente, tem uma pessoa carente, tem uma pessoa que está enfraquecendo, se esvaindo na fé, e a gente deve levar um conteúdo que eles possam levantar a cabeça e se erguer novamente e começar a caminhar
e tomar posse do chamado que Deus tem na vida dele. Isso vale para obreiros, pastores, para todo tipo de pessoas, irmãos. Infelizmente, tem muita gente que está fraquejando, manquejando na fé. Então, o compromisso é muito sério quando se trata disso aí. Então, eu me sinto feliz, alegre, porque a gente tem feito esse trabalho ao vivo e tem tido um respaldo. O pessoal do Kauai, no instante, bate 1.000 pessoas no Kauai. Então, eu fico feliz com isso. Facebook, a gente tem uma boa audiência pelo Facebook. No canal, o índice está muito baixo, mas tem pessoas que estão sendo alcançadas também. Então, tudo isso nos coloca na responsabilidade de fazermos a cada dia e dar o melhor de Deus para vocês. Então, ore por nós, em nome de Jesus. Quero ler um texto da palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 13, e o versículo 24, que fala da parábola do trigo e do joio. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 13, versículos 24 na sequência. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o e molho para o queimar, mas o trigo juntai-o no meu celeiro. Lido até o versículo de número 30, capítulo 13 de Mateus, de 24 ao 30, nós encontramos essa parábola. Todos nós sabemos, irmãos, somente as pessoas, que Jesus, ele aproveitando uma oportunidade para fazer parábolas, para dar o significado de como seria o reino de Deus no meio da humanidade. Porque uma coisa que sempre causa curiosidade no ser humano é o porquê, como vai ser e para quê. E são duas coisas que a gente deve, dentro do dia a dia, a gente aprender. É o porquê aconteceu e porquê não aconteceu. É como se você lê a Bíblia e vê Deus falando não para pessoas, e vê Deus falando sim para outras pessoas. Aí as pessoas ficam assim, atordoadas. Eu não entendo. As pessoas falam que Deus é tão amoroso, Deus ele ama todos, não faz exceção de pessoas, e para ele, algumas pessoas ele dá sim e para outras pessoas dá não.
Então você precisa estudar os textos e contextos da Bíblia Sagrada para entender por que Deus deu não para a pessoa e por que Deus deu sim para outra pessoa. Então, não é você ficar entalado e achando que aquela pessoa que levou um sim era simplesmente estava escolhida para levar sim, e aquela pessoa que levar um não, ela foi assim menosprezada por levar um não. Você precisa saber o porquê Deus dá o sim e porquê Deus dá o não. Então isso é muito importante. Então Jesus, visto que o índice de rejeição dele era tremendo e as pessoas estavam com as mentes apenas nas coisas terrestres, nas coisas materiais, como por exemplo, nessa situação da parábola do semeador, da parábola do joio e trigo, eles estavam em umas imediações aonde as pessoas trabalhavam muito cultivando trigo, cultivando uva. Então, ele precisava pegar aquilo em que a mente das pessoas estava direcionada, para dali ele poder aproveitar a mente que estava naquele espaço direcionada para aqueles conteúdos, para que ele pudesse fazer com que a mente pudesse abrir um espaço para ele adentrar dentro daquela mente como seria o reino de Deus. Porque as pessoas entendiam de trigo, entendiam de arroz, entendiam de azeitona, entendiam de figueira, mas de reino não entendia. E é uma coisa que as pessoas pouco dão importância para as coisas de Deus. A Bíblia ela menciona tanto, a Bíblia ela orienta tanto, Deus ele se preocupou tanto em dizer, buscar as coisas que são do céu, porque as da terra são passageiras, são terrestres. Ele sempre se preocupou para que o homem pudesse pensar, olhar e buscar as coisas do céu. Mas a imaginação do homem, o coração, a mente, ela se preocupa muito, ela busca muito, elas são poluídas, cauterizadas apenas com coisas materiais. Então, por isso, Jesus ele fazia a comparação, porque uma parábola é você explicar outra coisa que alguém não viu naquilo que você já viu. É você mostrar uma coisa que você não viveu ainda naquilo que você está vivendo. Então a parábola é uma comparação de como é coisa que você ainda não viu, não entende. Então Jesus pega simplesmente para aquele momento na parábola e traz agora eu não gosto de tratar a Bíblia de história. Eu gosto de dizer a veracidade do fato como aconteceu. Então, visto que as imediações ali era a mente conhecendo e voltada para trigo, ele foi lá num agricultor que plantou uma roça de trigo e ali ele pegou o joio, que é um tipo de uma planta, uma erva que é parecida com o trigo, mas não é trigo, e ele agora pegou tudo aquilo ali que estava já com a mente cauterizada, a mente já estava cheia daquele conhecimento, e agora ele revelou como seria a penetração do reino de Deus na vida, na mente e no coração das pessoas. Então ele conta esse fato para que as pessoas venham entender. Porque ou coisa difícil que as pessoas acham é de entender as coisas de Deus. E a gente vê até no meio das pessoas evangélicos, os frequentadores de igreja, e por que não dizemos de líderes que distorcem a Bíblia. Eu não sei se é maldade
ou é falta de conhecimento? Porque o próprio Deus também falou disso, que o povo peca por falta de conhecimento. E você sabe que a falta de conhecimento deixa a pessoa neutralizada. A pessoa fica dependente dos outros. Então, Jesus ele muito se preocupou para poder abrir o entendimento das pessoas, e ele pegava aquilo que existia já para trazer o que ainda não existia na mente das pessoas. Então, vê como ele agiu com essa parábola do trigo e o joio. No versículo 24 ele diz: propor-lhe outra parábola. Quer dizer, que ele já tinha ensinado várias parábolas, como a do semeador e tantas parábolas que ele fez para ensinar. Então ele trouxe novamente para os discípulos, para a multidão que acompanhava ele, esta parábola. E desta feita ele falou sobre o trigo e o joio, e um agricultor e um inimigo do agricultor. E propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então, quer saber? Quer aprender como vai ser o reino dos céus? Então o reino dos céus vai ser assim. Aí ele pega e explica a parábola, a comparação do fato verídico que aconteceu com aquele agricultor. Diz: olha, é semelhante a um homem que semeando boa semente no seu campo. Então, quando fala de boa semente, fala de uma semente selecionada. Então, uma semente que não tem conteúdos arruinados, bichados, ou outro tipo de semente, a não ser aquele grão daquela semente. E ele disse que este homem, esse agricultor, o trabalho dele, a seara dele, o plantio dele era de trigo. Então ele já usa a expressão que ele plantou uma boa semente. Então, semente selecionada, semente sem estar contaminada, semente que não tinha outro tipo a não ser a do trigo. No versículo 25 ele diz: mas dormindo o homem, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então vamos pegar seu plantio. Mas ele precisou dormir, porque você sabe que o ser humano ele tem seus limites. Ele tem cansaço, ele tem fadiga, ele tem fome, ele tem sede, ele tem sono, ele precisa de repouso. O corpo humano ele não é projetado para trabalhar 24 horas, até porque na nossa jornada de trabalho aqui no Brasil são 8 horas, né? Eles estão até lutando para querer mudar, para não sei o que. Eu não vou entrar nesse breque que não me pertence, mas a gente sabe muito bem que a jornada de trabalho são 8 horas de serviço, com direito a uma hora de repouso, que é a hora de almoço, e assim é a jornada de um trabalhador. Só que as pessoas do campo, eles não trabalham baseados em 8 horas. A pessoa que trabalha no campo, ele trabalha muito mais do que as 8 horas. Então, evidentemente que o cansaço vem, que o sono vem, e o corpo se debilita e não consegue ter resistência. Então ele precisa de dormir. Então este homem ele fez o seu plantio, mas ele precisou à noite se recolher e dormiu. Então o inimigo, porque aquilo, irmãos, que a Bíblia muito ensina, inimigo já está dizendo, inimigo é inimigo. Não adianta você querer fazer acordo, parceria com o inimigo, porque ele de manhã é inimigo, de meio-dia é inimigo, de tarde também é inimigo, à noite ele é inimigo, de madrugada ele também é inimigo. Então você precisa saber que inimigo, o papel dele é fazer o mal. Então ele
minúcia do inimigo. Daqui a pouco eu vou dizer a vocês, vou dizer já, esse inimigo, ele representa Satanás, o diabo, o acusador, o destruidor, o que veio roubar, matar e destruir. Porque aqui, quando Jesus está falando de um agricultor, de um camponês, ele está falando, irmãos, do Pai, do próprio Deus, que plantou seu reino aqui na terra em forma de poder e de porta de escape para que o homem não seja condenado à condenação eterna. E o plantador, o agricultor aqui, irmãos, o trabalhador aqui representa o filho dele, que ele deu como resgate daqueles que estão se emergindo na sarjeta do pecado. Porém, o inimigo, já que ele não pôde prejudicar esse agricultor durante a sua jornada de trabalho, mas o papel dele é roubar, matar e destruir, fazer o mal, ele aproveitou do cansaço do agricultor. Então ele foi lá, ele plantou, está plantadinha essa semente, mas ele não está aqui, ele foi dormir. Então vou aproveitar, vou colocar outra semente contaminada e imprópria, que não produz, que não serve para nada, que é o joio. E ela vai nascer junto com o trigo dele. E assim aconteceu. No versículo 26 diz assim: e quando a erva cresceu, quer dizer, a planta germinou, cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Então, segundo os estudiosos, dizem que esse joio é uma espécie de um capim, de uma planta vegetal, que as folhas, o caule, o desenvolver dele é parecido muito com o trigo. Então, quase não se dá para identificar no meio de um plantio de trigo o que é o joio, o que é o trigo. Enquanto caule, enquanto folha, enquanto planta, dá dificuldade de reconhecer. E quando é reconhecido? Quando vem o fruto. Quando o trigo produz o fruto, aí o fruto do joio não tem. O joio não produz fruto. Produz uma semente mal que não serve para consumo. Porque todo mundo sabe que do trigo, ele é extraído a farinha do trigo, onde serve de alimentação humana, né? Que vai o pão, vai o bolo, vai a bolacha, vai tudo extraído da massa do trigo. E o joio não dá isso aí. O joio não oferece isso aí. No versículo 26, e quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Então o joio apareceu no meio. Versículo 27, ele diz assim: e o servo do pai de família, indo ter com ele, disse: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então trigo? Então os trabalhadores daquele pai de família, quando viu a germinar a semente, o fruto, depois deles crescido, eles se identificaram. Só tem a semente boa, que é o trigo, mas tem um ruim, que é o joio. Aí imediatamente foi para o patrão e disse: ó, o senhor plantou uma boa semente, mas identificamos uma semente ruim no meio, que é chamada de joio. E agora, para identificar quem foi? Porque na subtileza, na negrura da noite, na escuridão, aproveitando o cansaço do produtor, do agricultor, o inimigo semeou. Então, irmãos, quando a gente já para nesse texto e começa a mostrar já os sintomas da diferença
de quem foi evangelizado, de quem foi instruído, de quem foi ensinado, de quem foi escolhido, de quem já cantou, de quem já pregou, de quem já orou, de quem já evangelizou, de quem já ensinou. E de repente há uma mudança de comportamento nessa pessoa. Ele entra na apostasia. O mundo começa oferecendo as coisas e sufocando ele. E ele vai se embriagando. Ele vai emergindo a cada dia, mergulhando nas ofertas. Que na verdade não são ofertas, são oferendas. E ele vai achando bom. E quando se olha para o fruto que ele está produzindo, aí vê que ele não está produzindo o fruto da boa semente que foi semeada nele. Da boa semente foi semeada no coração dele. Aí se pergunta: e como foi que aconteceu isso? É porque o inimigo se apoderou de um ponto fraco na vida dele, na vida dela, e semeou a semente do mal e contaminou a vida dessa pessoa. Irmãos, quando a gente entra nesses parâmetros, a gente vê o que tem de pessoas com a mente contaminada não é brincadeira. Mas é porque eu aprendi assim. Não, Deus não ensinou você assim. É porque era daquele tempo. A Bíblia diz que a palavra de Deus não muda. O que foi pecado ontem é hoje e será amanhã. O que foi bênção ontem é bênção hoje e será bênção amanhã também. Jesus, ele é ontem e hoje eternamente. Ou você acha hoje que tem uma meia dúzia de pessoas mergulhados nas plataformas de informações, acha que Deus vai ceder, vai mudar para agradar você. A tua mente foi poluída com o espaço de cansaço que você teve, porque Apocalipse 13:8 diz: tem pouca força, guardasse a minha palavra, não negasse meu nome. Então, na pouca força é onde falta a resistência humana. Mas está lá em Apocalipse: se você tem pouca força, mas guardar é o que? É o Salmo 119 e o verso 11: como purificar o seu mancebo, o seu caminho? É fazendo conforme a palavra do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, hoje vivemos em uma época, irmãos, para ver a turbulência espiritual que impactou a vida das pessoas, que tanto pregaram, que tanto ensinaram, que o que era pecado não é mais. Até parece, irmãos, desculpa a expressão, até parece que Deus mudou, até parece que Jesus mudou, até parece que o Espírito Santo mudou, porque as pessoas, eles foram, o cansaço espiritual deixou eles sem força, e o inimigo tentou lhe dar uma ajudinha, e eles aceitaram. Faz isso que é bom, faz assim que é bom. Você lembra da queda de Eva? O tropeço, a queda de Eva e o tropeço de Adão existia lá no meio do Éden. Deus colocou no meio do Éden Adão só. Os casais de animais, Adão só. Disse: não dá certo, vou fazer uma disjuntora para ele. Ele fez lá uma mulher bonita, deu para ele. Mas no meio do jardim do Éden, Deus colocou uma planta, um fruto, chamada fruto da ciência, do discernimento, e disse: olha, não coma. De tudo você pode desfrutar. Agora, no meio disso aqui, Adão está certo, ele está certo. Mas Adão não orientou a mulher. E a palavra diz bem claro que Eva saiu para
pelo meio do jardim, e quando olhou para aquela planta, parecia uma vitrine de shopping center. Porque tem pessoas, irmãos, que se encantam com as coisas e nem decidem se aquilo é bom ou não para ela como crente, para ele como crente. Não é verdade, não? Não é verdade, pastor? Se aceita para ele como crente. Até uma moda, né? Até uma moda que é lançada. Mas você tem que fazer um exame de consciência. Eu digo você vice-versa, né? De que você tem um compromisso. Você é embaixador do reino. Você não é contaminado porque a semente boa já foi semeada dentro de você. Foi a palavra de Deus, viva, eficaz e genuína. Então, como é que vai existir outra coisa melhor do que a palavra de Deus? Não vai existir. Mas as pessoas são atraídas, muitas vezes, por coisas muito fáceis. O que é que as pessoas buscam hoje? Evangelho fácil. Evangelho que não tem renúncia. Evangelho que um homem pode ter 3, 4 mulheres. Evangelho que um camarada pode beber, pode dançar, pode usar todos os tipos de tóxicos, que não é mais pecado. Hoje existem até as Bíblias qualificadas para as pessoas. Tem a Bíblia da criança, a Bíblia do adolescente, a Bíblia do jovem, a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do obreiro, a Bíblia do pastor, a Bíblia do pregador. É muita facilidade, irmãos. E Eva ficou lá, passeando. Quando chegou de frente daquela árvore, a árvore era boa e agradável, ela ficou com o olho fisgado ali. A Bíblia não diz, e a gente não pode colocar como Bíblia isso, mas eu posso trazer uma linha de raciocínio. Sabe lá se Eva começou a dizer: por que foi que Deus disse que nós não começar? Não é tão boa? Por que foi que Deus proibiu? Que as pessoas ele não se conformam de receber o não de Deus. Você pode ver que a liturgia de hoje, os lugares das maiores religiões, os clubes sociais, as pessoas só vão aonde recebem sim. Aonde as pessoas recebem não, vocês não querem ir. Eles querem aplausos. E sabe, então imagine Eva olhando aquela árvore e dizendo: eu queria entender por que foi que Deus não deixou a gente comer essa árvore. Irmão, Deus colocou no Jardim do Éden. Quem pensa que o Jardim do Éden é um quadro, uma unidade de terra, é uma dimensão. Então de tudo tinha, Deus disse: tudo você pode usufruir. Tem o alimento humano e tem o alimento para os animais. Então será que você não podia se saciar com as outras frutas, com os outros alimentos que Deus propôs para que ele se alimente? Mas não, ela ficou o olho ali, ficou desejando e ficou questionando. A Bíblia não diz, irmão, mas é o meu raciocínio. Porque o questionamento é onde coloca a pessoa no precipício. Por que é que Deus não quer que eu faça? Por que é que Deus... Irmão, nada de Deus se questiona. As coisas de Deus a gente só aceita, só concorda. Então, quando ela estava embriagada, já, aí Satanás, ele se infiltrou na serpente e chegou para ela, que ela já estava 80% já querendo comer. Porque, irmão, até a metade você consegue, mas depois da metade fica mais difícil. Fica ou não fica? Você cedeu mais da metade, fica difícil de você ter o controle, de você dominar.
de você se segurar. Porque ali vai vir a voz estranha, a voz que você não foi programado para dar ouvido a ela, assim como a serpente veio. Aí ele fez uma pergunta: foi essa a árvore que Deus disse que vocês não comessem? Foi essa a árvore? Foi? A mulher já estava imobilizada, feito uma pessoa em vitrine de loja de shopping center. Aí a palavra dela foi. Ele disse que nós não comesse uma árvore tão boa feito essa. Aí veja a voz estranha, veja a voz do inimigo. Semeou a semente do mal no coração dela. Ela já estava embriagada, ela já estava obcecada, né? A palavra é obcecada por aquela árvore. Mas ela podia dar até o meio, ela podia dar um retrocesso, recuar e dizer: não, se Deus falou, eu não vou passar por cima da ordem dele. Mas ela enfraqueceu. Aí o inimigo disse: foi dessa, que ele disse que tu não comesse vai ter marido? Foi. Aí veja a astúcia do inimigo. Você sabe por que foi que ele disse que você não comesse? Irmão, o maior perigo da pessoa está em querer saber demais. Porque o ser humano ele não pode ser sábio em si próprio. Ele é 100% dependente de algo, de alguém que sabe mais do que ele. E quem é que sabe mais do que a gente? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Tu sabe por que foi que ele disse que vocês não comessem? Claro que ela, eu queria saber, porque até aqui eu estou questionando ele e não entendo por que foi que ele disse que a gente não comesse. Tu não sabe nem por que é. Porque são palavras persuasivas, gente, palavras doces. Você pode ver que as pessoas só gostam de ir em lugar que a palavra é doce. Tem canto que a palavra é tão doce que enjoa. E quando a pessoa sai lá, já sai pré-diabético, né? Já sai ruim. E o doce demais em excesso, né? Não está provocando a diabetes? Então as pessoas vão lá e vão, quando volta pré-diabético, pré-desviado, pré-fraco, predestinado a não obedecer mais a voz de Deus, obedecer a voz do inimigo. Então, tu quer saber porque foi que Deus disse que você não comesse? Eu quero. Irmão, a Bíblia diz: não dê ouvido à voz estranha. Capítulo 10 de João, Jesus falou: disse, olha, a voz estranha, a voz do inimigo, não tenha cuidado, porque ele vem como salteador, ele vem como enganador, ele vem com promessa. Mas Eva já estava destinada a ser intelectual mais do que Deus, ouvindo vozes estranhas. Irmãos, você pode questionar e perguntar: pastor, e como é que a gente descobre uma voz estranha? Irmão, a própria Bíblia diz que uma fonte não pode produzir dois tipos de água: água doce e água salgada. Aí não precisa nem Deus descer do céu para dizer a gente que no discernimento que Ele colocou dentro de nós, a gente já sabe que a gente são seres racionais. Então, como somos ser racional, a gente tem entendimento. E na linha de entendimento, não precisa nem você perguntar a Deus se pode ou não. Você vê a pessoa todo torto, mais torto do que
concorda. Como é que você vai acreditar que uma pessoa dessa está sendo usada por Deus? Ah, pastor, mas Deus usou uma jumenta. Deus só usou a jumenta porque não tinha ninguém ali, só tinha a jumenta. E o cabo era tão cruel que a única coisa que tinha era usar a jumenta mesmo para repreender o Balaão. Mas hoje, Deus tem no seu remanescente, Deus tem homens e tem mulheres para usar. Agora, você vê uma pessoa todo torto, compra e não paga, não tem endereço fixo. Você sabe o que está acontecendo hoje? Tem pessoa que sai de São Paulo para aqui e diz: Deus mandou eu fazer uma obra aqui. E lá no total não tinha gente, não é? Tem pessoa que engole isso, não. Outro dia, foi um bairro aqui, foi, pastor? A gente deram o endereço do pastor que queria conhecer a gente, foi? E a gente foi até na casa dele, que eu gosto de ir para ver. Quando chegou lá, que ele se apresentou, aí me deu logo um certificado de cartolina, feito em máquina de tilão, com aquela máquina antiga. Por causa dessa cartolina frágil, ele era o certificado do pastor dele. Aí eu disse: pastor, o ministério que enviou o senhor não recomendou, não deu uma carta de recomendação? Não, eu vim fazer uma obra que Deus mandou. Se estranho isso, né? Porque para ser enviado, alguém tem que ser enviado e recomendado por alguém. E a pessoa disse: não, eu vim fazer uma obra aqui que Deus mandou. Irmão, eu aprendi, e a Bíblia não muda, que Deus é assim, Ele usa quem quer, onde quer e quando quer, e operando Ele, quem impedirá? Então, se você é um instrumento, aí onde você está, na sua casa mesmo, Deus vai te usar. Porque, irmãos, eita, pastor, já está fugindo da rádio. Então não, eu tenho que levar a mensagem. Tem pessoa que ganha um montão de para Jesus e não ganha a família de casa. Em casa não tem testemunho de crente, marido não tem testemunho de crente, mulher não tem testemunho de crente. Como é que tua família vai descobrir a presença de Jesus na tua vida? Outro dia eu dei um estudo, uma pregação do meu pastor lá no curado numa igreja. Eu disse: o obreiro e a mulher não quebrando prato na cabeça dos outros, e o povo passando na rua escutando o cabo de vassoura e os pratos quebrando na cabeça do outro. Aí quando chega na igreja, vai ser dois pombinhos, tão bonitinho. A pessoa diz: esse homem é uma benção. Era muito perigoso isso. Essa fonte não pode jorrar uma água boa. Então a gente, pelo discernimento da gente, já sabe, não engula todo tipo de coisa, não. Ah, é Deus que está falando, então eu estou pronto para ouvir Ele. Não é, irmão? Quando a serpente, porque primeiro a serpente é um animal meio, até ali parece que ela não tinha um veneno, não sei, não vou entrar nesse método científico, mas a serpente já é um animal meio estranho, né, Juliana? Tem gente que tem como aceitar. Porque na verdade, entre os animais, tem muitos animais esquisitos, vamos usar esse nome esquisito, mas a serpente parece que é mais esquisita que tudo, né? O andar, a maneira dela ser, tudo, já causa um constrangimento no ser humano, né? Apesar que tem umas pessoas dormindo até com serpente, porque gostou, aderiu isso para ele, né? Eu não quero. Vocês podem ver no meu canal no YouTube, tem uma que eu peguei ainda numa serpente, mas arrependi até hoje que eu peguei, porque Deus me mandou andar pegando serpente. Então hoje eu não faria mais isso. Então, irmãos, a serpente veio toda macia, Satanás nela. Sabe por que Deus disse que você não comesse dessa árvore? Porque no dia que vocês comer, vocês vão ser igual a Ele. Irmão,
igual a Deus foi expulso, chamado Lúcifer. Lúcifer, então, significa anjo portador de luz. Lúcifer era maestro do coral celestial, mas ele se achou tão poderoso que ele disse: subirei e construirei o meu castelo além de Deus. Então Deus disse: desce para a extremidade das trevas, porque ninguém pode ser maior do que Deus, nem igual a Deus. Mas veja, irmão, a palavra de alguém que já está embriagado, engolindo todo tipo de águas, de cisternas rotas, que não tem purificação, que não tem identificação. Você toma qualquer água de qualquer nascente, de qualquer rio, qualquer riacho? Não. Pode ter uma putrifação lá em cima, pode ter algo, um esgoto, alguma coisa que cai ali. Então você tem que saber que água você está tomando. Mas, não, se é para ser igual a Deus, eu quero. E aonde foi que Deus fez Adão, fez Eva das mãos dela e disse que vocês vão ser igual a mim? A palavra de Deus: passamos conforme a nossa imagem e semelhança. Imagem não é ser igual. E ali, irmão, o diabo, ele quis colocar em Eva que o mesmo poder eles iam ter, o mesmo discernimento ele ia ter, as mesmas ações ele ia ter. Então ia ser dois deuses na terra, me engano. Você não pode ser maior que eu. Então a mulher ainda come. Então se é assim, eu quero ser igual a Deus. Agora ninguém quer ser igual a Deus na recusa do mal. Só quer ser igual a Deus em poder. Porque as pessoas até chegam nos fundos das igrejas: esse é só Deus, e todo mundo acredita. Aqui que eu acredito que tu é Deus. Então o que acontece, irmão? Jesus, ele quis ensinar que a coisa é diferente. O homem plantou trigo, mas o inimigo semeou joio. E agora, irmão, o desfalque, o prejuízo, o problema que aconteceu quando aqueles trabalhadores vieram: Senhor, nós temos a certeza. Porque quando eles disseram: o Senhor semeou boa semente, eles estavam dizendo: o Senhor só dá, só planta o que é bom. Então o Senhor selecionou a semente do trigo, e nós sabemos, temos conhecimento que o Senhor plantou uma boa semente, mas nós identificamos uma semente mal no meio. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 28. E eles lhe disse: um inimigo é quem fez isto. Aí aquele agricultor disse: já sei, foi o meu inimigo que fez isso. Irmão, você pode ter um inimigo do lado direito da tua casa, lado esquerdo da tua casa, no quintal de casa, na frente da tua casa, tu pode ter um inimigo. Comendo na tua mesa, sentando no teu sofá, bebendo da tua água, e tu ainda convidando: vamos lá para casa. Eu acredito assim, até quando eu casei, primeira palavra, eu acho que a minha esposa, há 32 anos a gente está casado, né? Aos 33 estamos completando. E eu disse a ela: olha, eu sou chato. Eu não quero chegar em casa e ver minha mulher na casa da vizinha, não. E eu louvo a Deus que até hoje ela tem honrado isso. Vizinho é bom, irmão. Ter vizinho é muito bom. Ele lá vem o carro. Somos amigos, somos vizinhos, mas cada um no seu lugar. Não é verdade? E o que tem de prejuízo, que tem destruído casamento, comércio, negócio, igreja, tudo esse estado, essas amizades finas demais. Porque tudo fim
corre o risco de quebrar rápido. Verdade ou não é? Tem pessoa que ainda tem o hábito de abrir a boca e dizer: eu adoro fulano, sai de perto de mim. Eu não adoro nem minha mulher, porque a Bíblia não dá direito. A Bíblia diz: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. O único que é digno de honra, de glória e de louvor é Ele, é Deus. Então, o agricultor imediatamente ele identificou, já sei. Eu plantei a boa semente, todos vocês são testemunhos disso, mas foi um inimigo meu que fez isso. Versículo 29. Porém, ele lhe disse. Não, deixa o 28, né? E ele disse: o inimigo é quem fez isto. E o servo dele lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Um cara de coragem. Irmão. Sabia que Deus honra pessoas de coragem? O inimigo viu o patrão meio triste. Aí, o inimigo fez isso comigo, não causou prejuízo. Aí o trabalho disse: se o senhor quer dar autorização a gente tem que arrancar, nós vai arrancar. É outra coisa muito especial na vida da gente, é decisões precipitadas com rancor. No versículo 29. Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Ele disse: não, porque o inimigo é tão perverso. Ele não brinca de ser inimigo. Que ele plantou do jeito que se mexesse no joio prejudicava o trigo. Ele deixou do jeito. Ele semeou do jeito. Ele se tivesse semeado longe da cova do trigo, o joio ia ficar longe das raízes um do outro. Então é fácil. Aí quando veja que os trabalhadores, ele não tinha a experiência que o agricultor tinha que ter. Ele, se o senhor quiser trabalhar, arranca. Então ele pode dizer: o joio não presta para nada, ele vai arranca. Mas ele disse: não. Se você agora arrancar, vai prejudicar a raiz do trigo. A única coisa agora é esperar. Conviver com quem não tem caráter espiritual, caráter de crente. Pessoa que tem o nome de crente, que carrega uma Bíblia, que diz que é seu amigo e está implantado junto de você. Você fica com vontade de arrancar, mas não dá para arrancar, porque vai prejudicar o trigo. O resto agora é esperar a providência divina, que colheita fala de providência divina. Mas eu tenho uma coisa para dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e voarão como a águia e não se cansarão. Disse: não pode, meu filho, não pode. Eu queria muito, mas não dá para fazer isso aí. No versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Irmãos, isso aqui que Jesus está falando, ensinando, é muito sério isso. Ele está dizendo que nenhuma autoridade, porque os trabalhadores representam aqueles que servem a Deus com sinceridade, e às vezes tem que conviver com o trigo. O trigo representa pessoas do mal que o inimigo colocou como tropeço na nossa vida, querendo atrapalhar, querendo fazer com que você pare na caminhada, pare de cantar, pare de pregar, pare de louvar, pare de evangelizar, pare de servir a Deus. O joio representa
gente crescer junto. Porque o segredo está na colheita. A colheita, o joio vai ser arrancado primeiro. E ele não vai mais prejudicar a raiz do trigo. Hoje todo mundo quer o céu. E a palavra de Deus está dizendo: eu conheço quem confia em mim. As sete cartas das sete igrejas da Ásia, eu não sei se você tem memória boa para ver, que em toda ela, Jesus disse a João: diga assim à igreja: eu sei as tuas obras. A palavra eu sei quer dizer, eu tenho monitorado, acompanhado, o meu GPS não cai porque não depende de redes de internet de ninguém. Eu tenho monitorado, eu sei o teu deitar e o teu levantar. E você já viu que aqueles que simbolizam, que a gente não pode dizer quem é, tem que deixar junto, mas eles gostam muito de apontar, de defraudar você, de enganar você, de falar mal de você. Agora, minha Bíblia diz que 2 estará no campo, um será levado ou deixado. 2 chegará no moinho, um será levado ou deixado. 2 estará numa cama, um será levado ou deixado. A Bíblia diz que nem todos que dizem o Senhor entraram no reino do céu. A Bíblia diz que são poucos chamados, muitos chamados e poucos escolhidos. Que as pessoas confundem muito com o Salmo 100. Eu sou escolhido, eu posso fazer o que eu quiser. Você foi escolhido. Agora, a Bíblia também diz: tu, porém, vai até o fim. Agora o segredo vai estar na colheita. Tem muita gente dizendo aí: Jesus está voltando, Jesus está vindo, Jesus está voltando, Jesus está vindo, Jesus está voltando. E tu está preparado? Com essa língua ferina, peçonhenta, feita aquela serpente que questionou que Eva não tinha que comer ser igual a Deus. Será? Porque o segredo vai ser: no dia da colheita, ele disse, vai cortar o joio primeiro, ata o mole, coloca no fogo, joga no fogo, serve de palha para queimar tijolos, acender fogo. E o joio, e o trigo, o joio moe, fogo para queimar tijolo e aquecer. E o trigo, traga para o meu celeiro. Não perca o grão do trigo, traga tudo para o meu celeiro. O que é que a Bíblia diz, irmãos? Vinde bendito do meu Pai, possuir com herança o reino que está preparado desde o princípio do mundo. É o celeiro de Deus, irmão, para nós. Que Deus ajude, que Deus abençoe a cada um de nós. Você das redes sociais, seja abençoado por essa palavra. Abençoe alguém com essa palavra, porque ela não é minha, ela é de Deus. E a pastora agradece com oração em nome de Jesus. Oramos, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui na tua presença. Fica conosco, Senhor, leva-nos entrar aos nossos lares, dá-nos a noite em paz, sono tranquilo. Vai a nossa frente, Senhor, desviando toda a seta do mal, cortando os laços, derrubando os muros e abençoando o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Levante a cabeça. Que a mão de Deus, o Todo-Poderoso, esteja sobre nós todos. Digo amém. Amém. Muito obrigado, Jesus.